Tá na palavra, né? Em tudo, dai Da graças. graça. É em tudo. Não é nisso dai graças e naquilo dá mais ou menos. Não, é em tudo dai graças. Então é em tudo, cara. É. Né? Eu perdi minha mãe muito cedo. Né? Eu perdi minha mãe, ela tinha 48 anos. Nossa, bem nova. Então foi muito difícil para nós, né? Ali foi, ela era o pilar da casa. Meu pai era um homem muito bem sucedido. Era vice-presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Ibirapuera, tinham várias lojas do Shopping Guatemi, Shopping Morumbi. Morávamos num apartamento de 330 metros quadrados, no Alto de Santana. Então, era uma situação muito boa. Nós tínhamos uma vida muito confortável, né? Éramos ricos. Popular, né? A palavra certa era essa. Não éramos multimilionários, mas tínhamos uma condição muito boa. E aí, quando você tem uma condição muito boa, claro que eu sempre tive princípios e valores muito enraizados na minha vida. Minha mãe era professora da escola dominical, do pastor, que é hoje, inclusive, já foi professora dele. Então, sempre tive essa semente muito bem plantada dentro do meu coração. Mas quando ela partiu, eu fiquei muito revoltado, assim, sabe? De perdê-la tão cedo. Eu tinha 19 anos, meu irmão tinha 14, 15, então foi bem difícil. Minha irmã, 17, enfim. E as coisas começaram a perder o controle. As lojas começaram a fechar, o dinheiro começou a ficar curto, o condomínio começou a atrasar, o IPTU começou a atrasar. Aí nós devíamos mais ou menos 300 mil de condomínio IPTU, de juros, estima de juros, advogado e tal, e foi para penhora nosso apartamento. Hoje, comparação do que valia há 16, 17 anos atrás, naquela época valia um quarto, né, do que vale hoje, porque os imóveis valorizaram de lá para cá, então valia um quarto. Mas era um bom dinheiro, era proporcional ao que era hoje, ao que é hoje, né? E aí foi para penhora. E aí a pessoa lá visitar, o advogado vai puxar um apartamento de 330 metros quadrados, ele vê lá que está com penhora e fala, não, escolhe outro. Para que você vai comprar esse cheio de problema. Cheio de problema, né? E assim, a gente ia perder. Ia pagar 300 mil, no leilão ia ser muito menos, ia sobrar nada na mão. E aí, cara, eu orando, chorando, eu lembro disso, com o coração, sabe, contrito mesmo, sabe, chorando na minha cama ali, pedindo a Deus, sabe, uma direção para fazer alguma coisa sabe, meu pai já não tinha forças para fazer mais nada, já estava perdido, assim, sabe, na cabeça, a gente tinha perdido a mulher dele, né, a esposa dele, eu perdi minha mãe, ele perdeu a esposa. Então, e aí eu estava na academia certo dia, esse foi um dos milagres de Deus na minha vida. Eu estava na academia um dia, perto de perder o imóvel já, com o leilão já à vista. Anunciado. Aí Deus colocou no meu coração, liga para essa pessoa e oferece para ela. Uma amiga minha, na época, bem sucedida. E aí o medo bateu, né? Falei, meu, como que eu vou oferecer isso para uma pessoa dessa? Né? Sempre tive bons relacionamentos, sempre tive credibilidade com as pessoas e tal, com tudo aquilo que você vai construindo. Depois a gente vai falar sobre isso também, credibilidade. E aí passei a mão no telefone, eu lembro exatamente onde eu estava, liguei assim, né? Falei, cara, Deus, me coloca as palavras certas na minha boca para eu poder, sabe, fazer com que isso aconteça de fato. E aí comecei a conversar com ela, falei, o apartamento é isso, vale tanto, eu te faço 10% a menos, porque tem essa condição. Eu vou perder o apartamento. Tem isso, não tem mais nada. Era uma bucha gigante, mas se você pagasse, acabava. Tava feito. Não ia para leilão. Ela, onde fica? Eu falei, em tal lugar. Como que é? É assim, assim, assado. Não tinha WhatsApp para mandar foto, para olhar. Não tinha nada disso. Aqui, ó. Ela falou, é meu. Eu falei, hã? Eu falei, vamos lá ver. Nem olhou, né? Nem olhou.
Um apartamento de 330 metros quadrados, cara. 4 suítes, banheira nos quartos. É meu. Eu falei, não é possível, cara. Aí depois eu falei, é possível. Ele falou pra você ligar pra ela, Pois é, já tava pronto, né? né? E aí deu tudo certo. Saímos com uma importância. Alguma coisa. Saímos com alguma coisa em mãos para poder comprar um outro apartamento e tudo mais. E aí as coisas Fluir. começaram a fluir, né? Começaram a fluir. O pessoal vê muitas vezes a realidade das pessoas, né? Minha, sua, do outro, enfim, no geral. E acham que aquela é a vida delas, caiu no colo, né? A vida dela é aquilo ali. Puf, Deus colocou ali. Não esquecem que houve Tem toda uma uma caminhada trajetória, anterior, né? Porque as pessoas glamorizam muito, né, o empreendedorismo, Sim. né? É bonito, né? É bonito. Antes daqui eu tava oferecendo minhas coisas em vários lugares, entendeu? Por aí. Tava lá, ó. É isso, isso e isso. Vamos lá, vamos fazer, vamos. Tem que abrir a boca. É. Tem que abrir a boca. Então, nessa época desse apartamento, cara, eu e meu irmão, as coisas já tinham perdido, já tinha ido tudo pro saco, né? No linguajar. Já tinha ido tudo embora. A gente ia a pé, de Santana ao Bom Retiro. 8 quilômetros, para poder dar aula. Que sobrou lá R$ 4.000 de uma situação, de uma sociedade que não deu certo minha, com uma pessoa, enfim, do jiu-jitsu. Não deu certo, saí com R$ 4.000 de lá e montei um tatame lá no Bom Retiro. Inclusive dessa menina que comprou o apartamento, dessa mulher que comprou o apartamento. Ela me cedeu lá, não tinha nome, não tinha fiador, não tinha nada. Falei, Daniel, eu confio em você. Pode pegar, a chave tá aqui. Usa. O que você precisar aí, só usar. Aí comecei e tal, começou ali e tal. Por isso que a academia começou no Bom Retiro, fiquei 18, 19 anos lá, fechamos agora na pandemia. Então a gente ia a pé pra lá, sabe? Da aula. Voltava de carona, enfim, sempre tinha alguém ali no final do treino pra levar a gente de volta, eu e meu irmão. Então, cara, as pessoas não enxergam certas coisas e tá tudo bem, não tem problema não enxergar. Normal, Isso né? não deve machucar ninguém que não enxerga. Você não sabe a minha história. Cara, tá bom, não sabe, não sabe, entendeu? Procura Se ela saber. quiser saber, ela vai atrás. Procura saber, entendeu? Todo mundo tem as suas guerras, as suas lutas para poder chegar onde chegaram hoje, sabe? E isso, eu sou grato por ter passado por isso. Eu sou muito grato por ter passado por isso. Porque várias vezes ao longo do nosso dia, nós somos seres humanos, né? Às vezes a gente não tá satisfeito com algumas coisas. Aí eu paro e falo, olha lá atrás, amigão. Aquela Podia ser conversa bem interna. pior, né? Olha o que você passou. Olha da onde você veio. Você tinha tudo, você ficou sem nada. E você teve que construir a sua história do zero. Porque a gente construiu do zero a nossa história. Né? Eu, meu irmão e minha irmã. Do zero, sabe? Sem carro, com um carrinho de 10 mil, com um carrinho de 15. E aí foi crescendo, crescendo, compra aparelho, parcela em 12, parcela em 24, acredita, se joga, sabe? E faz com fé. Quando eu peguei esse lugar para montar a academia, um conhecido falou assim para mim, não vai dar certo essa academia aqui. Olha isso, cara, não tem ninguém aqui. Bom Retiro era só as moscas, assim, perto do rio ali, sabe? Eu falei, amigo, escuta uma coisa. Se Deus me colocou aqui, eu vou prosperar. Porque ele vai me prosperar Se aqui. Deus me colocar no deserto com uma academia, ela vai encher. De alguma forma, ela vai encher. Então, cara, a sua opinião pra mim não vale. Desculpa, mas isso aqui vai encher. Depois de 3 anos nessa conversa, a academia tinha 450 alunos. Cara, sabe o que é isso? É muita coisa. Para uma academiazinha de bairro de 350 metros quadrados. Tem o foco na arte marcial. Às vezes os alunos falavam, cara, não dá para matricular mais, gente. Tá ficando difícil de treinar aqui. Tinha reclamação. Porque não tinha como suprir
Aí depois nós mudamos para um lugar maior, enfim. Então, assim, resumindo, cara, quando Deus colocar no seu coração para você fazer alguma coisa, vai e faz, porque esse é o caminho. Ah, mas eu não tô... Será que é a voz dele? Será que é ele que está falando comigo? Cara, qual a conexão? Se eu tô ligando aqui para minha esposa, eu sei que eu tô falando com ela. Sim. Você conhece a voz dela, né? Você conhece a voz dela. Então, você tem que saber se conectar na fonte para poder escutar a voz dele.